Você deve estar aí se questionando. Quanto equipamento ela está mostrando aqui? Aqui a gente tem Chrompak, temos Sonos 2 Plus e temos o 12 Pro. Certamente você deve ter algum desses equipamentos. Equipamentos que se modernizaram. Equipamentos que lideram o ranking em dados, né, que traz resultados com dados extremamente valiosos para a nossa tomada de decisão. Seja a gente fonoaudiólogo, engenheiro de segurança do trabalho, médico, técnico de segurança do trabalho, não importa a área em que você atue. São equipamentos que contemplam uma análise ambiental, que dispõe dessas variações acústicas, que é nível de pressão e frequência. E aí eu lhe pergunto, os equipamentos antigos, eles só tinham como dado LAVG, dose e as demonstrações frequência minuto a minuto. E você só analisava a LAVG e a dose. Aí eu vou te perguntar, você agora dispõe de um outro equipamento que contempla, para além desses dados, bandas de oitava e outros dados como tempo e nível de pressão, para que você possa fazer uma análise mais sistematizada, mas você continua ainda preso ao equipamento do passado, como se você tivesse um equipamento moderno, mas com o olhar do passado. Você já se questionou isso? Pois é. Eu sou a professora Márcia Silva, eu sou fonoaudióloga, eu sou graduada em Engenharia de Produção e pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho. Sou estudiosa, desenvolvo estudos e sou pesquisadora em ruído ocupacional, seleção e indicação de protetores auditivos. Tenho um MBA em consultoria empresarial, sou especialista em políticas públicas de saúde, sou idealizadora, autora, na verdade, do Framework da Saúde Auditiva, o ciclo do PCA, tá? E aí eu queria contar para vocês essa minha relação, que todo mundo me pergunta, qual é essa relação que você tem com o ruído ocupacional? A minha relação com o ruído ocupacional, ela começou quando comecei a estudar fonoaudiologia. E lá na graduação, e independente de qualquer instituição de ensino superior, essa disciplina, Física Acústica e Biofunção, elas são disciplinas de qualquer, para qualquer estudante de fonoaudiologia. Só que naquela época, eu tive um professor, e sinto-me muito à vontade de citar o nome dele, porque ele foi um divisor de águas na minha profissão, que é o professor Marcos Viana. Então, esse professor, ele fomentava uma série de aulas e de práticas em biofunção, que fez com que eu ampliasse os meus estudos para além daquele conteúdo que eu estava estudando. Me tornei monitora das disciplinas dele e de lá para cá eu não parei de estudar física, energia sonora, né? E de lá para cá eu fui avançando. Ao me formar, eu comecei a ensinar fonoaudiologia, né? Os alunos de fonoaudiologia. E aí fui avançando para técnico de segurança, para tecnólogo em segurança do trabalho, para engenharia. Depois dei uma aula numa pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. E aí a minha experiência foi ampliando mais ainda. Mas tinha uma coisa que eu me questionava sempre. Sempre eu me questionava. Na hora que nessas disciplinas, quando eu ministrava, a gente fazia análise das dosimetrias de ruído, né? Que são as demonstrações ambientais, comumente chamada de relatório da dosimetria de ruído. E tinha uma coisa que eu me questionava, por que só vinha o LAVG e não vem a decomposição desta energia? Por que decomposição? Porque quando eu falo em decomposição, eu estou falando em espectro sonoro.
E espectro sonoro é um assunto que nós da fonoaudiologia estudamos ao longo da graduação, sobretudo nas disciplinas de saúde, de audiologia, né? Tem uma disciplina que nós estudamos, que é a audiologia, são audiologia 1, 2, e aí elas vai fazendo as nomenclaturas devidas com as suas respectivas emendas, mas a gente estuda, e até hoje, mesmo depois de formadas, a gente continua a analisar e a entender mais ainda a questão do espectro sonoro. No caso do fonoaudiólogo, esses espectros sonoros estão presentes nos exames audiométricos. Nos exames audiométricos, né, com as frequências que vão de 125 a 8.000 Hz. E o engenheiro e o técnico de segurança do trabalho, eles analisam essas frequências por meio desses equipamentos aqui, tanto as bandas de oitava e os seus níveis de energia em dB, que é a pressão, tá, em dB associado com as frequências. E quando eu tenho esse conhecimento, ele vai nortear toda uma tomada de decisão. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês o que nós temos hoje, né? O que nós tínhamos e o que nós temos hoje. Antigamente, nós só tínhamos essas informações aqui. Nós tínhamos as informações de dose, deixa eu pegar aqui a canetinha, nós tínhamos essas informações aqui do equipamento e as informações aqui desse resultado da avaliação do tal LAVG. Tínhamos também a questão da dose e passamos mais à frente a ter os dados do LEC e do NEM para a NHO01. Acontece que o tempo passou e o equipamento precisou se modernizar. Por quê? Porque os estudos, eles avançaram. Então, se os estudos avançaram, né, e a ciência ela começa a trazer mais contribuições, o que a gente precisa fazer? Trazer equipamentos que acompanhem esses resultados oriundos da ciência por meio desses estudos. E aí nós temos aqui, ó, no caso dessa demonstração ambiental, que é do Sonos 2 Plus, onde ele contempla aqui, ó, o nível de pressão e o tempo. Ele contempla aqui as bandas de oitava. E se você observar aqui, você tem o DBZ, o DBA e você tem também o DBC. Tá vendo? Ou seja, você tem as 3 ponderações, e aí eu vou reduzir aqui um pouco para mostrar claramente para você, ó, que essas ponderações de frequência, quando você associa, ó, a essas 3, você vai conseguir classificar o ruído, a energia sonora, quanto à frequência. Quanto à frequência, sim. Você vai conseguir analisar e vai dizer aqui, porque você vai conseguir verificar se essas frequências que predominam é uma frequência grave, uma frequência média ou uma aguda, ou uma grave média ou uma média aguda, ou essa grave ou essa média aguda com predominância nas agudas. E por que você precisa saber disso? Você deve estar se perguntando. Por que eu preciso saber disso? Porque se você observar, esse espectro aí, esse é um espectro sonoro. Lembra que eu falei lá? Do espectro sonoro. E esse espectro sonoro, ele está falando de como a audição humana ela se comporta. Por isto que o audiodosímetro é o equipamento que simula o mais real possível o comportamento da audição humana. A fonoaudiologia vai pegar o resultado dos exames audiométricos e vai analisar esta característica para saber quais são os efeitos que foram produzidos no organismo do trabalhador. E você, engenheiro, e você, técnico de segurança do trabalho, precisa saber analisar essas ponderações Z, A e C dentro dessa relação com as 3, para que você possa classificar se esse ruído é grave, se esse é médio,
se é agudo, do que predomina no ambiente. Porque a gente encontra no espectro tanto grave como média como aguda. Mas eu preciso saber qual a que predomina. E por que eu preciso saber? Eu preciso saber porque eu preciso verificar quais são as medidas de controle na fonte que eu vou adotar, as medidas de controle no trajeto que eu vou ter que adotar. Isso é dentro da hierarquia, gente, de controle. E, por fim, a gente tem as medidas para o processo os critérios para seleção, indicação e validação dos protetores auditivos. Seleção, indicação? Sim. Sim. Por quê? Porque dentro do processo de seleção para protetores auditivos é preciso estabelecer 3 critérios. Ambiente, a característica do ambiente. Quem é que está falando isso? Quem fala é a NR6 e quem fala que completa é o Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos da Fundacentro. Por quê? Porque eu preciso ver se o trabalhador se adaptou e um melhor ajuste. Somatizado a isso, eu preciso também identificar se, por meio dessas frequências, e comparar e analisar as frequências que estão lá no boletim técnico dos protetores auditivos. Então, por exemplo, esse equipamento aqui, que é o Murphy, esse equipamento é um equipamento excelente, mas tem determinadas frequências que ele tem uma queda. E tem umas frequências que ele supervaloriza, sobretudo as frequências de fala. Então, eu preciso saber, naquele ambiente, quais são as características. Por quê? Porque às vezes eu tenho um equipamento, outra Ferrarizinha, e não saber selecionar. Eu não estou falando nem de indicação, eu estou falando de seleção, que utiliza o critério característica do ambiente, usuário e mais o equipamento. Então, não adianta só eu pegar o equipamento, indicar e achar que eu cumpri o requisito normativo, os parâmetros, sem ter cumprido, sem ter feito essas análises. Então, as bandas de oitavas, para além da seleção dos protetores auditivos, para além das medidas de controle na fonte, essas análises vão ser extremamente importantes. Para quê? Para o relatório analítico epidemiológico e estatístico que está contemplada essa análise na NR7. Porque tivemos mudanças. Então, observe que a análise das bandas de oitava, elas vão conseguir lhe dar informações, porque você tem vários dados. Se você comparar aqui, ó, você tem vários dados, tá vendo? Frequência minuto a minuto. Além de, esse daqui é o do Sonos 2 Plus. Mas você tem também o da Compaq, tá? Que é uma outra demonstração ambiental, um outro relatório, tá vendo? E é isso, gente, que esse workshop, ele vai oportunizar você a essa aprendizagem. Gente, vocês vão aprender a analisar toda a dosimetria de ruído. Não só analisar, mas como interpretar cada dado desse. Olha aqui, ó. Olha já como vem as bandas de oitava, o espectro sonoro da Compaq, tá vendo? Como ele vem definido. Mas, Márcia, olha o que eu tenho observado. Aqui ele está falando, tá vendo? Ele está falando de DBZ e DBA. Não tem o DBC. É aí que entra uma ferramenta, e aqui tem aqui, ó, também minuto a minuto. E aí, você vai ter esta ferramenta aqui, tá vendo? Esta outra ferramenta aqui, que é uma ferramenta criada pela professora Márcia. Olha os estudos dela, onde chegaram. E nessa ferramenta, gente, você vai conseguir, depois que você alimenta esses dados, você vai conseguir analisar as características daquela que mais predomina em termos de frequência naquele ambiente. E aí ele faz isso aqui, ó. Deixa eu só... Tá vendo aqui? Eu vou tirar essas informações daqui,
tá? Tiro essas informações daqui. Olha como o gráfico, ele desapareceu. Agora eu vou... Olha o que vai acontecer. Peraí aqui. Oh, eu trouxe o dado errado aqui. Peraí. Trouxe o... Peraí aqui. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse dado aqui. 90. Vou botar aqui 85, 92, 74. Olha como ele já vai dando o resultado automaticamente, tá vendo? Estão conseguindo observar aqui? 98, vou botar aqui 85. Tô botando números ao acaso, tá? Tô botando números aleatórios e observe que ele vai dando, tá? Ele botou aqui, ele ficou com o valor 87. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui? Aí ele veio aqui. 87. Vou botar aqui 92. Olha como ele dá os resultados automaticamente. Com base nisso, eu vou classificar, tá? Essa frequência que predomina. Se é grave média, média aguda, tá? E olha o que a gente tem nesse workshop. Márcia, mas por que um workshop? Porque workshop é a oficina. E toda oficina exige prática. Você tem esse material didático aqui. Nesse material didático, que vai em PDF, você recebe, você vai ter um material para que você possa acompanhar, tá? E aí, nesse material, gente, ele traz tudo que você precisa de dados, tá vendo, ó? Isso aqui é um material da minha autoria, registrado, tá? Tá vendo? Essa é uma parte aqui, ó, tá vendo? Todo o material didático. Aqui você tem as bandas de oitavas, todas contempladas aqui, ó, com a tabela, explicando de onde vêm esses números todos, tá? E aí você tem... você recebe esse material? Recebe esse material. Além disso, você tem a de atividades. Esse de atividades, você tem várias dosimetrias, tá? Dentro dessa atividade prática, você tem várias audiodosimetrias, ó. Também, ó. O Dose Pro, frequência. Vai analisar também, dentro da prática, o da Crompac. E vai analisar também, ó, o Sonos 2 Plus, tá vendo? Olha ele aqui, ó. Então, observe que esse resultado, ele vai permitir com que você possa fazer uma análise sistemática e, de fato, aprender a analisar as bandas de oitavas e toda a dosimetria de ruído. Então, isso significa que não basta eu ter um Crompac, Sonos 2 Plus e Dose Pro e só extrair informações como se eu estivesse com um equipamento de 300 anos e bolinha, tá? É um workshop prático, uma jornada de 8 horas com certificado para você que deseja aprender, analisar e interpretar a dosimetria de ruído, as bandas de oitava e todos esses dados, a funcionalidade, para que serve, um workshop inteiramente feito para você que deseja aprender. Te espero e não deixe de se inscrever. Um forte abraço.